Bom dia, Lino. Lembro que na aula passada eu falei da musiquinha da Elis Regina sobre a revolta da Chibata? Essa daí, ela é linda. Eu demorei colocando os slides, né, para vocês, eles são grandes, aí demora muito, nossa. Por isso que eu demorei a entrar. Bem, vamos lá. Então nós já estamos lá no Venceslau. Gostaram da musiquinha? Ela é muito boa. Aqui, ó. Belezinha, vamos lá. Obrigado, Elis. Até breve. Bem, lindos. Ah, a Thaís até mandou aqui. Eu acho que eu esqueci de mandar um negócio para ela, não foi isso? Sim, Thaís, eu mando. Me desculpa. Eu esqueci. Você já tinha me pedido isso. Eu vou enviar. Prometo. Hoje ainda. Futuro do Brasil. Futuro de Cariacica e adjacências. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Tá bom? Tudo tranquilo mesmo? Alguma dúvida sobre alguma coisa que nós falamos na aula passada? Alguma coisa que ficou pendente? Posso tocar o barco? Beleza. Bem, eu tinha falado com vocês que essa semana nós faríamos uma atividade, só que eu tive que mudar a estratégia porque a escola, né, vai fazer uma prova para vocês na semana que vem, né? Então, eu vou usar as aulas da semana que vem para dar as atividades e aí a gente já usa também como nota da prova, tá bom? Por isso que eu não vou tocar atividade hoje com vocês. Eu acho que se tudo der certo, nós vamos fechar esse período todinho hoje, tá? Da Primeira República. E aí, né, semana que vem, nós fazemos a prova sobre República da Espada, né? E eu faço mais uma lista de exercícios para vocês de República Oligárquica, tá bom? Bem, futuro do Brasil, Venceslau Braz, né? Venceslau, Venceslau. Esse senhor, eu acredito que sofreu bullying. Imagina, o professor chegava, João, João, pega minha mão. José, José, pega meu pé. Venceslau, Venceslau, por que foges? Vai saber, né? Lindos. O Venceslau Braz, ele governou durante a Primeira Guerra Mundial. Caraca, deveria ter sido um governo muito foda. Teve até a possibilidade de ser muito bom, mas, né, existia uma política do café com leite no caminho. No caminho existia uma política do café com leite. Bem, o Venceslau Braz, através do Pacto de Ouro Fino, tá, ele restabeleceu a política do café com leite. E aí nós temos a seguinte situação, né? São Paulo e Minas Gerais, né? A aristocracia rural desses dois estados voltou a comandar o Brasil, ok? O Venceslau, então,
durante a sua administração, ele teve várias possibilidades. Por quê? Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, o Brasil participou na Primeira Guerra Mundial ao lado da Tríplice Entente, ou seja, junto com a Inglaterra, com a França, com a Rússia, Estados Unidos, beleza? Com toda aquela galera. A participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial ela foi bem tímida, né? O Brasil mandou algumas embarcações com suprimentos e ficou ali patrulhando um pouquinho o Atlântico. Tá? Nossa participação foi bem tímida na Primeira Guerra Mundial, mas importante. Por quê? O Brasil participou junto da Tríplice Entente para garantir os interesses econômicos da nossa elite agrária. Ué, por que, titio, seu lindo? Bem, simples. O Brasil mandou um monte de café para a Europa. A Europa, até a Primeira Guerra Mundial, era a grande consumidora do café brasileiro. Só que, porém, contudo, todavia, entretanto, esse café não saía dos portos por conta do período beligerante, tá bom? Então, o Brasil se sentiu prejudicado, participou da guerra e exigiu da Alemanha, no Tratado de Versalhes, que a Alemanha reparasse esses danos, tá bom? O Brasil queria receber por esse café, ok? Bem, além disso, né, a Primeira Guerra Mundial para a economia brasileira deu a possibilidade de uma substituição das importações. Novamente, né, nós comprávamos tudo da Europa, que era industrializado, e vendíamos o café, né, matéria-prima, gênero primário, quer dizer. Ai, ai. Bem, com isso, o Brasil não conseguia comprar os produtos da Europa. E aí, o que, que nós tivemos futuro do Brasil? O Brasil fez uma política de substituição às importações. Nós começamos a produzir aqui. Nós tivemos a possibilidade de avançar na mecanização, mas né, éramos governados por uma política do café com leite. Essa política de substituição das importações, ela não foi mantida após né, a Primeira Guerra Mundial. E aí nós voltamos para a nossa tendência agrária, beleza? Então nós tivemos aí né, uma industrialização que aproveitou muito a mão de obra de italianos, de alemães que vinham né, durante aquele processo da unificação, que migraram para o Brasil. E o que, que aconteceu? Né? Esses italianos e alemães, na Europa, eles já tiveram contato com algumas doutrinas, o anarquismo, o socialismo, e como eles eram muito, muito explorados nas fábricas aqui no Brasil, eles iniciaram movimentos, principalmente movimentos anarquistas, tá? Os movimentos anarquistas, eles eram bem fortes no início, né, desse momento. Depois, o socialismo, né, com a Revolução Russa, foi crescendo no Brasil. Mas, no início, o anarquismo era um movimento bem interessante, bem forte. Então, por conta da exploração, grandes jornadas, baixos salários e o assédio, que eu cheguei a comentar com vocês na aula passada, né, as mulheres eram duramente assediadas nas fábricas, isso acabou desencadeando, durante o governo do Venceslau, né, uma greve, beleza? Uma grande greve. E aí nós tivemos, né, liderados por esse movimento aí anarco-sindicalista, né, a greve de 1917, beleza? Esse movimento foi um movimento extremamente importante, né, dando origem aí a um proletariado brasileiro, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, mas também com alguns acontecimentos na região do Rio Grande do Sul e em outros estados, ok? Mas forte mesmo São Paulo e Rio de Janeiro, que eram as regiões mais industrializadas, beleza? Professor, qual foi a principal conquista desse movimento aí de 1917? A principal conquista aí foi a proibição do trabalho dos menores de 12 anos, tá? A principal conquista aí nesse momento aí em 1917, foi né, a proibição do trabalho de menores de 12 anos. Só para vocês verem como que a situação era complicada né, durante esse processo aí de substituição das importações no Brasil. Então, crianças eram duramente exploradas, né? As mulheres
recebiam muito menos que os homens e ainda tinham que aturar assédio dos seus superiores. Então, tudo isso, né, deu origem a esse importante movimento aí da história brasileira, a Grande Greve de 1917. Beleza? Esse movimento, ele teve também como uma questão assim de inflamar, de ser um estopim a esse movimento, como eu falei, a condição, né? As fábricas eram extremamente insalubres. Pensem naquelas fábricas lá da primeira Revolução Industrial, de 1760, né? No Brasil, no século XX. Era essa a situação dessa população. As fábricas eram escuras, eram quentes, não tinha nenhuma segurança ao trabalhador, né? Essa realidade aí que nós já discutimos na primeira Revolução Industrial, o ano passado. Foi no ano passado? Foi no ano passado. E aí, dentro desse movimento, nós temos um mártir, né? Nós tivemos aí o assassinato do Antônio Martinez, e a morte do Antônio Martinez virou uma bandeira, um alicerce aí para esse movimento de 1917. Beleza? Então, nós temos aí uma situação atípica. Nós temos uma revolução influenciada pelo movimento anarquista, pelo movimento socialista, um proletariado muito tímido, mas num Brasil onde a revolução burguesa não havia acontecido. Diferente, né? Porque normalmente essas manifestações de trabalhadores acontecem em regiões onde, né, nós temos o rompimento com a estrutura agrária, o processo de mecanização, a revolução burguesa, né, e aí sim o proletariado se manifestando. Nós temos aí então uma manifestação de proletariado, né, num período onde a nossa burguesia não se manifestava, beleza? Nós tínhamos um grupo agroexportador que dominava a economia, que tomou o poder político, né, e que dominava a economia, beleza? Bem, obviamente, né, o governo acabou sufocando o movimento, né, para dar uma ideia de algum ganho, proibição do trabalho dos menores de 12 anos, mas a exploração continuou a mesma. Para piorar também a situação, não só para os trabalhadores, mas também para os burgueses, para os donos desses meios de produção, o governo não deu nenhum incentivo, principalmente após a Primeira Guerra Mundial, que aí nós voltamos à nossa tendência de vender café e comprar produtos industrializados. Belezinha? Alguma dúvida até aqui, meus lindos? Alguma questão? Dúvidas? Dívidas? Não? Tranquilo? Então tá bom. Bem, prosseguindo aqui, né, na nossa jornada, aqui nós temos imagens, né, dessas manifestações. Essa aqui, né, 10 mil pessoas aproximadamente no enterro do Antônio Martinez. Tá? Então, assim, ele virou a bandeira desse movimento. E aí nós temos um momento diferenciado, um momento política à la Brasil, zil. Foi o seguinte, né? Em 1918, nós tivemos um processo eleitoral e a vitória dele, o presidente Rodrigues Alves. Ele venceu. Só que o mundo gira e no Brasil capota. O Rodrigues Alves foi talvez a pessoa mais famosa, mais importante no Brasil, que acabou falecendo devido à epidemia de gripe espanhola. Beleza? Nós, no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos uma epidemia de gripe espanhola, né, que matou milhões e milhões de pessoas. E no Brasil, né, essa epidemia acabou vitimando o presidente eleito, o Rodrigues Alves. O Rodrigues Alves, então, ele faleceu antes de assumir, né, o governo. E aí começou uma situação complicada, né? Nós vivíamos a política do café com leite, e aí quem vai ser o próximo presidente? São Paulo ou Minas Gerais? Para evitar uma fissura, uma nova quebra na política do café com leite, São Paulo e Minas Gerais fizeram um acordo.
e escolher uma pessoa que iria representar os interesses da política do café com leite, mas que não era de nenhum dos dois estados. O escolhido foi Epitácio Pessoa, beleza? Epitácio, político lá da Paraíba, importante, né? Tão importante que estava representando o Brasil na Paz de Versalhes, tá? O Rui Barbosa, ele foi convidado a representar o Brasil no Tratado de Versalhes, só que ele não aceitou, ele estava puto da vida, né? Pô, ele tentou ser presidente, perdeu para o Hermes da Fonseca, ele estava naquela sofrência. Ele não aceitou. Então, o governo enviou o Epitácio Pessoa. O Epitácio Pessoa foi, então, o nosso presidente eleito à distância. Sim. O Epitácio, quando ele foi escolhido como candidato na política do café com leite, ele estava na França participando da Paz de Versalhes, ok? E durante todo o processo, inclusive durante a eleição dele, a escolha dele, ele estava na França. Ele voltou presidente do Brasil. Doideira, né? Então, o Epitácio Pessoa, né, que estava lá jogando uma pá de cal na Alemanha, ajudando a criar aquele revanchismo alemão que proporcionou a Segunda Guerra Mundial, a continuação da Primeira, ele voltou como presidente do Brasil entre 1919 e 1922. Né? Então, show do milhão, a pergunta, qual foi o presidente eleito à distância? Foi o Epitácio Pessoa. Ganhou 1 milhão. Lindos. Prosseguindo aqui, o governo do Epitácio foi um governo, assim, bem conturbado, tá? Nós podemos marcar, a partir do governo do Epitácio Pessoa, se a gente fosse fazer esse tipo de divisão, uma espécie de crise da política do café com leite, ou crise da república oligárquica. O Epitácio Pessoa, o Arthur Bernardes e o Washington Luiz, né, sofreram muitas crises. O Washington Luiz, né, ele foi acometido pela crise de 29, ele fazia um governo até assim interessante, né, mas a crise de 29, né, acabou fulminando o Washington Luiz e aí nós tivemos a Revolução de 30. Bem, e no Epitácio Pessoa, o que, que nós podemos destacar aí nessa fera? A questão do movimento tenentista, que acabou se fortalecendo nesse contexto pós-Primeira Guerra Mundial, um movimento que contestava essas oligarquias no poder, beleza? O movimento tenentista, ele acabava proferindo uma ideia que o exército já tinha há tempo, né? Diga-se de passagem, tem até hoje, tá? Que o exército seria o grande guardião da ordem nacional, a instituição mais honesta, né? A melhor instituição para comandar o Brasil. Tá? Até hoje, os militares acreditam muito que eles seriam a solução para o país. Tá bom? E o que, que esse movimento tenentista queria? Ele queria uma série de mudanças. Tá? Algumas foram incorporadas, inclusive, pelo próprio Getúlio Vargas. Esse movimento ele queria o voto secreto, para acabar com aquele voto de cabresto, com aquele domínio do coronelismo. Tá? Esse movimento ele queria um protecionismo alfandegário, ou seja, queria incentivar a industrialização do Brasil, queria também lutar por uma estabilidade econômica, tá? E lutava ainda por questões como proteção das nossas riquezas minerais, tá? Questão nacionalista mesmo. Esse movimento tenentista, então, foi um movimento aí de oposição às oligarquias, né, nesse período aí da Primeira República. Beleza? Foi um movimento aí importante durante o governo do Epitácio, durante o governo do Arthur Bernardes e também no governo do Washington Luiz. Ok? Lindos. O que mais nós podemos pensar aí, né, quando falamos de Epitácio Pessoa? Lembram do Eduardo Gomes? O Brigadeiro? Lembram, eu sei que vocês lembram. Bem, então, né, nós tivemos durante o governo do Epitácio Pessoa, né,
o movimento dos 18 do Forte, ou o movimento do Forte de Copacabana, tá? Vamos retomar essa linda história, essa história emocionante que deu origem àquele docinho maravilhoso, o Brigadeiro. Bem, nesse movimento, nós tivemos a participação, né, de militares e civis, 16 militares e 2 civis. Alguns falam que não existiam civis, eram só militares, mas vamos partindo desse pressuposto. Eles começaram a marchar para tomar o forte de Copacabana. Eles estavam putos da vida, eles não queriam que o Arthur Bernardes assumisse de maneira alguma. Eles não queriam mais essas oligarquias no poder. E aí começaram a enfrentar o exército. Cara, bala para um lado, bala para o outro, tiroteio, tipo Cariacica, Viana, parada sangrenta. 16 mortos. 2 sobreviventes. Entre eles, a lenda Eduardo Gomes. O Eduardo Gomes, quando viu o pau quebrando, ficou ali, ó, fingiu de morto. Foi levado ao Instituto Médico Legal, né, ou a algo similar, gravando, ou a algo similar. Chegando lá, foi despido, e quando foram iniciar a autópsia, ele saiu correndo peladão pelo Rio de Janeiro. E aí surgiu a lenda da primeira corrida de 3 pernas no estado do Rio de Janeiro. O cara tropeçava. Era uma desgrama enorme. E aí criou-se essa lenda de que Eduardo Gomes era diferenciado, Kid Bengala do Exército. Muito tempo depois, né, lembrando vocês, muito tempo depois, Eduardo Gomes disputou a eleição com o Dutra, né? Eduardo Gomes de um lado, Dutra do outro, Eduardo Gomes com aquela fama, né? E as jovens ficaram, né, empolvorosas. Começaram a levar para os comícios do Eduardo Gomes um docinho, né? Pegaram um negócio que tinha chegado há pouco tempo no Brasil, chamado leite condensado, misturaram com chocolate, faziam umas bolinhas e levavam para o comício do Brigadeiro Eduardo Gomes. E aí, esse docinho, né, começou a ficar conhecido como docinho do Brigadeiro. E, posteriormente, só Brigadeiro. Graças, então, ao pinto do Eduardo Gomes, nós temos o brigadeiro maravilhoso nas festinhas de aniversário. E eu fico imaginando uma loja de brigadeiro gourmet com um brigadeiro Eduardo Gomes. Não no formato normal, mas de uma outra maneira, e bem grande. Lindos, né? Depois desse momento tosco, né? O Epitácio Pessoa, então, ele teve que enfrentar esse movimento, tá? Que tentava evitar que o Arthur Bernardes assumisse. Era um momento bem confuso, bem conturbado da Primeira República, beleza? Imagens aí retiradas pelo professor Rubens, tá? Ele estava em Copacabana, estava curtindo uma praia aí, era o feriadão aí de professores no Espírito Santo, e ele foi e aproveitou e tirou uma foto do momento. Agradeço ao professor Rubens por ter liberado aí uma parte do seu acervo pessoal, tá? Obrigado, Rubens. Bem, e o Arthur Bernardes? O Arthur Bernardes, ele sofreu pra caramba, tá? Por quê? Primeiro que ele já sofreu uma tentativa de golpe antes de assumir. O movimento dos 18 do Forte tentou evitar que o Arthur Bernardes, né, assumisse a presidência enquanto eleito. Mas nada tão ruim que não possa piorar. Como fala aquele ditado, né, aquela filosofia lá da minha terra, terra de Mateus, lá em Viana, né? O que é um peido quando se está todo cagado? Conseguiu piorar uma coisa que estava ruim. Como assim, professor? Bem, durante o governo do Arthur Bernardes, nós tivemos uma série de movimentos, uma série de manifestações. E o Arthur Bernardes, ele foi muito violento ao sufocar essas manifestações, inclusive bombardeando, né, regiões de São Paulo para dispersar os manifestantes.
algo muito brutal, beleza? E que criou uma raiva, um ódio garrado, beleza? Contra o Arthur Bernardes. Nós tivemos, né, como gatilho a coluna Prestes o movimento dos 18 do Forte. Tá? A ideia inicial é que saíssem várias colunas de várias regiões do Brasil e tomassem o poder. Só que o Luiz Carlos Prestes, ele iniciou a sua coluna antes dos outros e acabou, né, não proporcionando esse movimento. Mas a coluna Prestes, ela foi muito importante, tá? Eles conseguiram avançar muito. O Arthur Bernardes não conseguiu derrotar a coluna Prestes, eles só foram, né, derrotados, vamos dizer assim, né, dissipados no governo do Washington Luiz, um movimento que percorreu da região sul até, né, o Nordeste brasileiro, derrotando fazendeiros, derrotando militares, derrotando, inclusive, né, o movimento do cangaço. Beleza? Então, o Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, acabou conduzindo esse movimento que pretendia aí fazer oposição às oligarquias. Esse movimento, a coluna Prestes, o movimento tenentista, não tinha nenhuma relação com o socialismo. E vocês vão lembrar que o Prestes, né, ele depois se tornou socialista. Isso porque, quando ele se exilou na Bolívia, ele teve contato com textos, né, de Lenin, Marx, e aí quando ele voltou após a Revolução de 30, ele voltou com uma pegada socialista, beleza? Mas esse movimento, ele não tinha essa tendência aí em 1925, ok? Então esse movimento ele foi percorrendo o interior brasileiro aí, né, lutando contra as oligarquias. Belezinha? Alguma dúvida até aqui? Futuro do Brasil, meus lindos do coração. Dúvidas? Dívidas? Não? Não, não, não? Beleza. Bem, então nós vamos prosseguir com o Arthur Bernardes na nossa próxima aula. Vamos falar do titio Washington Luiz e da Revolução de 30. Tadam! Obrigado por tudo, foi um prazer incomensurável estar aqui com vocês, beleza? Beijinho para todo mundo e tchau, tchau! Deixa eu parar a nossa gravação maravilhosa. Eu tenho que parar de ficar balançando aqui na cadeira o tempo